Naquela noite, Alexandre Costa estava prestes a assinar o contrato mais importante de sua vida. Um negócio de 50 milhões que transformaria sua empresa para sempre. O que ele não sabia era que as palavras sussurradas por uma simples garçonete iriam salvá-lo de perder absolutamente tudo. Uma jovem que ele havia desprezado por anos estava prestes a se tornar sua salvação, revelando uma mentira que poderia destruir não apenas sua fortuna, mas toda sua existência. O barulho da caneta caindo no chão ecoou pelo restaurante como um tiro. Alexandre Costa congelou, a mão ainda suspensa no ar, enquanto olhava fixamente para a jovem garçonete que acabara de gritar na sua frente. Carla Ferreira estava tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontando desesperadamente para o documento que ele estava prestes a assinar. Senhor, pelo amor de Deus, não assine isso. A voz dela saiu embargada, carregada de uma urgência que cortou o silêncio como uma lâmina. As conversas pararam instantaneamente. Todos os olhares do restaurante mais exclusivo da cidade se voltaram para a mesa onde Alexandre estava sentado com Anderson Ribeiro, o homem que se apresentava como Stefan Weber, seu tradutor alemão. O clima elegante e sofisticado do ambiente foi substituído por uma tensão sufocante, que fez até os garçons pausarem o serviço. Anderson se levantou bruscamente, derrubando a taça de vinho que se espatifou no chão, o líquido vermelho se espalhando como sangue sobre o mármore branco. O que significa isso? Alexandre rugiu, sua voz dominando todo o salão. Seus olhos escuros faiscavam de raiva enquanto encarava Carla, que continuava tremendo na sua frente. Uma garçonete interrompendo um negócio de 50 milhões? Você perdeu o juízo? Ele bateu o punho na mesa com tanta força que os pratos saltaram, e o som reverberou pelas paredes como um trovão. As outras pessoas no restaurante sussurravam entre si, algumas pegando os celulares para gravar a cena. Anderson aproveitou a confusão para se posicionar entre Carla e Alexandre, seu sorriso falso não conseguindo esconder o pânico em seus olhos. Senhor Costa, essa moça claramente está passando por algum tipo de surto. Talvez seja melhor chamar a segurança. Ele gesticulou para Daniel Rocha, o gerente do restaurante, que se aproximava com passos rápidos e expressão preocupada. Não podemos permitir que funcionários perturbem nossos clientes importantes desta forma. Carla limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha no peito. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas não podia ficar calada vendo aquele homem ser enganado daquela forma terrível. Senhor Alexandre, sua voz agora estava mais firme, mas ainda tremia de emoção. Esse homem não é alemão. Ele está mentindo sobre tudo no contrato. A revelação caiu como uma bomba no meio do restaurante. Alexandre piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito as palavras. Anderson deu um passo para trás, seu rosto ficando visivelmente pálido, sob as luzes douradas do lustre. Daniel parou no meio do caminho, dividido entre proteger sua funcionária e acalmar a situação. Nos cantos do salão, os outros clientes se inclinavam para a frente, tentando escutar cada palavra da conversa que estava se desenrolando. Mentindo? Alexandre repetiu lentamente, sua voz carregada de uma incredulidade perigosa. Você está me dizendo que um tradutor certificado com diplomas alemães está mentindo? Ele se virou para Anderson, que forçou uma risada nervosa. Stefan, diga alguma coisa. Mostre para essa... Ele gesticulou vagamente na direção de Carla. Pessoa que ela não sabe do que está falando. Anderson pigarreou e começou a falar o que acreditava ser alemão. Mas Carla sentiu seu coração afundar ainda mais. Ele estava falando palavras soltas, sem conexão, misturando alemão com inglês de uma forma grotesca. Era como assistir alguém fingir que sabia tocar piano, enquanto apenas batia nas teclas aleatoriamente. Guten Tag, ich bin sehr gut geschäft. Ele continuou, claramente improvisando e esperando que ninguém ali entendesse. Pare! Carla gritou, não conseguindo mais suportar a farsa. As lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto, mas agora eram lágrimas de indignação e dor. Por favor, pare com essa mentira terrível. Ela se virou para Alexandre, que a observava com uma mistura de confusão e irritação crescente. Senhor, eu entendo alemão perfeitamente. Minha avó era alemã
e eu cuidei dela durante anos antes de ela falecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os ruídos da cozinha pareciam ter cessado. Alexandre sentiu algo gelado percorrer sua espinha enquanto processava as palavras de Carla. Anderson estava visivelmente suando agora, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava manter a compostura. Daniel se aproximou mais, percebendo que a situação estava saindo completamente do controle. Carla respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Anderson. Quando ela começou a falar em alemão fluente, sua pronúncia perfeita e natural, foi como se uma bomba tivesse explodido no meio do restaurante. Sie sind ein Betrüger und ein Lügner. Dieser Vertrag überträgt sein gesamtes Vermögen an eine falsche Firma. Ela falou cada palavra com clareza cristalina. E mesmo quem não entendia alemão podia sentir a fluência natural na sua voz. As pernas de Anderson falharam e ele teve que se apoiar na cadeira para não cair. Seu rosto estava agora completamente branco, e gotas de suor escorriam pela sua testa. Eu não... Ele gaguejou, tentando formar palavras que não vinham. A máscara havia caído completamente, e todos no restaurante podiam ver o desespero estampado em sua expressão. Alexandre se levantou lentamente, sua altura imponente fazendo sombra sobre a mesa. Sua voz, quando finalmente saiu, estava carregada de uma fúria controlada que fez várias pessoas no restaurante se encolherem. Traduza o que ela disse. Cada palavra foi pronunciada com uma precisão mortal. Agora, Carla olhou para Alexandre e com a voz embargada pela emoção traduziu. Eu disse que ele é um golpista e mentiroso. E que esse contrato, ela apontou para os papéis na mesa, transfere toda a sua fortuna para uma empresa falsa. As palavras saíram como um sussurro, mas foram ouvidas por todos no salão. Algumas mulheres nas mesas vizinhas levaram as mãos às bocas, chocadas com a revelação. O mundo de Alexandre desabou em questão de segundos. Ele pegou os documentos com mãos trêmulas e olhou para a tradução que Anderson havia feito. Tudo estava ali, escrito em português, explicando como ele estava investindo seus 50 milhões em uma parceria estratégica. Mas se Carla estava certa, se aquelas palavras em alemão realmente significavam transferência total de patrimônio, ele havia estado a segundos de assinar sua própria ruína. 50 milhões, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Eu ia perder 50 milhões por causa de... Ele olhou para Anderson, que agora estava claramente em pânico procurando uma saída. Por causa de um mentiroso. Anderson percebeu que sua farsa havia acabado. Com um movimento desesperado, ele pegou os documentos da mesa e tentou correr em direção à saída. Mas Daniel, que havia entendido a gravidade da situação, bloqueou seu caminho. Senhor, acho melhor o senhor ficar e explicar essa situação. Tirem as mãos de mim! Anderson gritou, tentando empurrar Daniel. Vocês não sabem com quem estão lidando? Mas sua voz estava aguda demais, desesperada demais. Não havia mais autoridade. Apenas o desespero de um homem descoberto. Alexandre se virou para Carla, que estava encostada na parede, ainda tremendo. Pela primeira vez na noite, ele realmente a olhou. Viu as lágrimas que ela tentava esconder, viu como suas mãos tremiam, viu a coragem que havia sido necessária para ela se posicionar contra um homem poderoso como ele. Por quê? Sua voz saiu rouca. Por que você me salvou? Carla limpou mais uma lágrima e olhou nos olhos dele. Por quê? Ela disse com uma simplicidade devastadora. Ninguém merece ser enganado dessa forma. Nem mesmo alguém que nunca me tratou com gentileza. A frase atingiu Alexandre como um soco no estômago. Ele se lembrou de todas as vezes que havia sido grosso com ela, de como a tratava como se ela fosse invisível, de como nunca havia sequer perguntado seu nome em todos esses anos que ela trabalhava ali. E mesmo assim, mesmo depois de toda a indiferença e desprezo, ela havia arriscado seu emprego para salvá-lo. O restaurante inteiro observava em silêncio absoluto enquanto Alexandre processava a magnitude do que havia quase acontecido. Nas mesas ao redor, clientes sussurravam entre si, alguns gravando com os celulares, outros simplesmente chocados demais para se mover. Um homem na mesa do canto comentou com sua esposa. 50 milhões. Meu Deus, 50 milhões.
Anderson aproveitou a distração geral e conseguiu se desvencilhar de Daniel, correndo em direção à porta. Mas antes de sair, ele se virou e apontou o dedo para Carla com ódio puro nos olhos. Você não sabe o que acabou de fazer, garçonete. Você não faz ideia de quem eu sou ou do que sou capaz. A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Carla sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve o queixo erguido. Alexandre deu um passo à frente, colocando-se entre Anderson e Carla. Se você encostar um dedo nela... Sua voz era puro veneno. Mas Anderson já havia desaparecido pela porta, deixando para trás apenas o eco de sua ameaça e um silêncio pesado que tomou conta do restaurante. Alexandre olhou para os papéis em suas mãos, para a caneta que havia caído no chão, para Carla que ainda tremia encostada na parede. Ele havia estado a segundos de perder tudo, e a pessoa que o salvou era exatamente aquela que ele menos esperava. O silêncio que tomou conta do restaurante após a fuga de Anderson foi quebrado pela risada amarga de Alexandre Costa. Uma risada que cortou o ar como vidro estilhaçado, fazendo Carla dar um passo para trás instintivamente. Ela ainda segurava a garrafa de vinho com mãos trêmulas, observando o homem mais poderoso que conhecia processar lentamente o que havia acabado de acontecer. Mas o que ela viu nos olhos dele não foi gratidão. Foi algo muito mais perigoso. Humilhação. Então, Alexandre disse, sua voz baixa e controlada de uma forma que fez todos no restaurante prestarem atenção. Uma garçonete acabou de me ensinar sobre negócios internacionais. Ele se levantou lentamente, sua altura imponente fazendo sombra sobre Carla. Uma funcionária que serve mesas quer me fazer acreditar que entende mais sobre contratos alemães do que um tradutor profissional. Carla sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. O tom de Alexandre era cortante, carregado de desprezo e descrença. Ela podia sentir os olhares de todos os clientes do restaurante fixados nela, alguns sussurrando entre si, outros pegando os celulares para gravar a cena que se desenrolava. Senhor Alexandre, ela começou, mas a voz saiu como um sussurro fraco. Senhor Alexandre? Ele elevou a voz, fazendo várias pessoas se encolherem em suas cadeiras. Agora você quer me tratar com respeito? Depois de me humilhar na frente de todos esses clientes importantes? Ele gesticulou para o salão, onde empresários e socialites observavam a cena como se fosse um espetáculo. Depois de fazer eu parecer um idiota que seria enganado por um golpista qualquer, as lágrimas voltaram aos olhos de Carla. Mas agora, elas eram de uma dor diferente. Ela havia salvado esse homem de perder 50 milhões de reais. Havia arriscado seu emprego e sua reputação. E em troca estava sendo humilhada publicamente. Eu só queria ajudar. Ela murmurou, a voz embargada. Eu vi o que estava escrito no contrato e... E o que você viu? Alexandre interrompeu brutalmente, batendo o punho na mesa com tanta força que os pratos saltaram. Uma garçonete que mal terminou o ensino médio quer me convencer de que entende alemão melhor do que um profissional certificado? Sua voz ecoou pelo restaurante como um trovão, e Carla sentiu cada palavra como uma bofetada. Daniel Rocha se aproximou rapidamente, o rosto vermelho de constrangimento. Senhor Costa, por favor, aceite minhas desculpas pelo comportamento da funcionária. Carla, volte para a cozinha imediatamente. Ele estendeu a mão para pegar a garrafa que ela ainda segurava, mas Alexandre o impediu com um gesto. Não, Alexandre disse, seus olhos nunca saindo do rosto de Carla. Ela quer falar alemão? Então que prove. Na frente de todos. Ele cruzou os braços e assumiu uma postura desafiadora que fez várias pessoas no restaurante se inclinarem para a frente, antecipando o confronto. Prove que não é apenas uma funcionária delirante tentando chamar atenção. Carla sentiu todas as forças saírem de seu corpo. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo as faces curiosas e julgadoras dos clientes ricos que a observavam como se ela fosse um animal em exposição. Uma mulher na mesa do canto sussurrou para o marido. Que absurdo! Uma garçonete tentando se meter em negócios de milhões. Um homem mais velho balançou a cabeça e comentou alto o suficiente para ela ouvir. Esses funcionários hoje em dia não sabem qual é o lugar deles. Carla começou, mas as palavras pareciam presas na garganta. Como ela poderia explicar que aprendeu alemão cuidando de sua avó doente?
Como poderia fazer essas pessoas entenderem que nem sempre as aparências revelam a verdade sobre uma pessoa? Ela podia sentir o peso do julgamento de cada olhar, cada sussurro, cada expressão de descrença. Alexandre deu um passo mais perto, sua presença intimidadora fazendo Carla se encolher ainda mais. Está vendo? Não consegue nem formar uma frase em alemão. Você me fez passar vergonha, afastou um cliente importante e agora fica aí fingindo que não entende o que fez. Sua voz estava carregada de uma crueldade calculada que cortou Carla mais profundamente do que qualquer insulto poderia. Senhor Costa, Daniel tentou intervir novamente. Talvez seja melhor resolvermos isso em particular. Os outros clientes estão ficando desconfortáveis. De fato, algumas pessoas haviam parado de comer e observavam a cena com uma mistura de fascínio e constrangimento. Um casal na mesa próxima estava claramente gravando com o celular, esperando que a situação escalasse ainda mais. Não, Alexandre respondeu firmemente. Ela quis fazer um escândalo público, então que enfrente as consequências publicamente. Ele se virou novamente para Carla, que agora estava visivelmente tremendo. Última chance. Prove que entende alemão ou admita que é apenas uma funcionária que perdeu o juízo e pediu para ser demitida. O ultimato pairou no ar como uma sentença de morte. Carla fechou os olhos por um momento, e na escuridão por trás de suas pálpebras, ela pôde ouvir a voz frágil de sua avó. Mein liebstes Enkelin, die Wahrheit ist immer schwer zu sagen, aber sie muss gesagt werden. Minha querida netinha, a verdade é sempre difícil de dizer, mas ela precisa ser dita. Quando Carla abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. A vulnerabilidade ainda estava lá, mas agora acompanhada de uma determinação que surpreendeu até mesmo ela mesma. Der Vertrag, den sie fast unterschrieben hätten. Ela começou, sua voz ganhando força a cada palavra. War kein Investitionsabkommen. Es war ein vollständiger Vermögenstransfer an ein deutsches Unternehmen, das wahrscheinlich gar nicht existiert. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o único som audível era o tic-tac discreto do relógio antigo na parede. Alexandre sentiu o sangue gelar em suas veias. Mesmo não entendendo as palavras, a fluência natural de Carla era inegável. Não havia hesitação, não havia o sotaque forçado de quem está fingindo. Era alemão puro, nativo, falado com uma perfeição que apenas anos de prática poderiam proporcionar. Traduzindo, Carla continuou agora em português, mas mantendo a firmeza na voz. O contrato que o senhor quase assinou não era um acordo de investimento. Era uma transferência completa de patrimônio para uma empresa alemã que provavelmente nem existe. Ela respirou fundo antes de continuar. Aquele homem não era alemão. Eu percebi quando ele tentou falar algumas palavras. Era como ouvir alguém fingindo que sabe tocar piano. Alexandre sentiu suas pernas ficarem bambas. Ele se apoiou na mesa, tentando processar a magnitude do que havia quase acontecido. 50 milhões de reais, toda a sua fortuna, sua empresa, sua vida. Tudo isso teria desaparecido com uma simples assinatura se não fosse por... Ele olhou para Carla. Realmente a olhou pela primeira vez. Meu Deus, murmurou uma mulher na mesa ao lado, que havia entendido pelo menos parte do alemão de Carla. Ela realmente sabe. E se ela estiver certa sobre o contrato... A frase ficou suspensa no ar, mas todo mundo entendeu a implicação. Daniel estava boquiaberto, olhando alternadamente para Carla e para Alexandre. Carla, ele disse lentamente, você nunca me disse que falava alemão. Como... Onde aprendeu? Carla sentiu as lágrimas voltarem, mas agora elas eram diferentes. Eram lágrimas de dor, de memórias que ela preferia manter guardadas. Minha avó, ela disse simplesmente. Minha avó Ingrid era alemã. Quando ela ficou doente nos últimos anos de vida, ela só conseguia falar alemão. Eu aprendi para poder me comunicar com ela, para não deixá-la se sentir sozinha. A revelação caiu sobre o restaurante como uma onda. Alexandre sentiu algo se quebrar dentro dele. Não apenas o alívio por ter escapado da ruína financeira, mas algo mais profundo. Vergonha. Vergonha pela forma como havia tratado Carla, pela forma como havia duvidado dela, pela forma como havia presumido que uma garçonete não poderia ter conhecimento suficiente para salvá-lo. Ela morreu no ano passado, Carla continuou.
sua voz agora apenas um sussurro. Nos braços dela, falando alemão sobre as montanhas da Baviera onde ela nasceu. Eu prometi que usaria o alemão que aprendi para algo bom, para ajudar alguém. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexandre. Mesmo que essa pessoa nunca tenha sido gentil comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre sentiu o peso de cada palavra, cada acusação silenciosa, cada momento de indiferença que havia demonstrado a Carla ao longo dos anos. Ela havia salvado sua vida financeira, e ele havia retribuído com humilhação pública. Uma senhora elegante na mesa do fundo se levantou e começou a aplaudir lentamente. Que coragem extraordinária, ela disse, sua voz carregando pela sala silenciosa. Que dignidade! E logo outros se juntaram ao aplauso, até que todo o restaurante estava aplaudindo Carla, que permanecia parada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Alexandre olhou ao redor, vendo a aprovação nos rostos dos clientes, e sentiu a vergonha queimar ainda mais forte. Ele havia tentado humilhar publicamente a única pessoa que havia se importado o suficiente para salvá-lo. Carla, ele disse, sua voz saindo rouca. Mas ela já estava se afastando, passando a garrafa de vinho para Daniel e caminhando em direção à cozinha. Antes de desaparecer pela porta, ela se virou uma última vez. Senhor Alexandre, ela disse, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Eu realmente espero que o senhor encontre uma forma melhor de agradecer à próxima pessoa que tentar ajudá-lo. E com isso, ela desapareceu, deixando Alexandre sozinho no meio do restaurante silencioso, cercado por olhares julgadores e pela consciência devastadora de que havia acabado de tratar a pior pessoa da pior forma possível. Mas o que Alexandre não sabia era que naquele exato momento, Anderson estava do outro lado da cidade, planejando uma vingança que tornaria a humilhação desta noite apenas o começo dos problemas de Carla. O choro silencioso de Carla ecoava pelo vestiário dos funcionários do restaurante quando Daniel bateu suavemente na porta. Ela estava sentada no chão, encostada contra o armário metálico, segurando uma foto amarelada nas mãos trêmulas. A imagem mostrava uma mulher idosa de cabelos grisalhos sorrindo ao lado de uma jovem que claramente era Carla, alguns anos mais nova. Carla! A voz de Daniel era gentil, preocupada. Posso entrar? Deixe-me em paz, por favor. Ela sussurrou, apertando a foto contra o peito. Mas Daniel já havia entrado, e quando viu o estado dela, roupas amassadas, rosto inchado de tanto chorar, tremendo como uma folha, sentiu o coração se apertar. Ele conhecia Carla há 3 anos, desde que ela começara a trabalhar no restaurante, mas nunca a havia visto tão destroçada. Você salvou a vida financeira daquele homem, Daniel disse, ajoelhando-se ao lado dela. 50 milhões, Carla. Você impediu que ele perdesse 50 milhões e ele te tratou como lixo na frente de todo mundo. A indignação em sua voz era genuína. Ele havia testemunhado toda a humilhação pública que Alexandre havia infligido a ela, e ainda sentia a raiva queimando em seu peito. Carla levantou os olhos vermelhos e olhou para a foto em suas mãos. Oma Ingrid sempre dizia que fazer a coisa certa nunca é fácil, ela murmurou, usando a palavra alemã para a avó que havia se tornado tão natural para ela. Mas ela nunca me disse que doeria tanto. Uma nova lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto ela passava o dedo delicadamente sobre o rosto da mulher na fotografia. Conte-me sobre ela, Daniel pediu suavemente, sentando-se no chão ao lado de Carla. Você nunca fala sobre sua família. Era verdade. Em 3 anos de trabalho, Carla sempre fora reservada sobre sua vida pessoal, sempre mantinha as conversas focadas no trabalho, sempre evitava falar sobre si mesma. Carla fechou os olhos, e por um momento, podia quase sentir o cheiro de strudel de maçã que Oma Ingrid costumava fazer aos domingos. Ela veio da Alemanha quando tinha apenas 17 anos, começou, sua voz carregada de saudade. Fugindo da pobreza depois da guerra, conheceu meu avô aqui no Brasil, se casaram, tiveram meu pai. Mas quando meu avô morreu, ela ficou sozinha com uma criança pequena. Daniel escutava em silêncio, percebendo que esta era provavelmente a primeira vez que Carla compartilhava essa história com alguém. Meu pai cresceu, se casou com minha mãe
E eu nasci, ela continuou. Mas quando eu tinha 12 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Oma Ingrid me criou sozinha, com a pensão mínima dela e o pouco que conseguia fazendo costuras para as vizinhas. A revelação atingiu Daniel como um soco no estômago. Carla era órfã. Havia crescido na pobreza, criada por uma avó que mal falava português. De repente, sua força, sua independência, sua maturidade precoce faziam muito mais sentido. Carla, eu não sabia. Ninguém sabe. Ela interrompeu, limpando mais lágrimas. Oma Ingrid começou a ter demência quando eu tinha 16 anos. Ela esquecia que estava no Brasil, esquecia que meu avô havia morrido, esquecia português completamente. Só se lembrava da infância dela na Baviera. Carla olhou novamente para a foto. Eu aprendi alemão para que ela não se sentisse perdida, para que ela tivesse pelo menos uma pessoa com quem conversar sobre as montanhas cobertas de neve que ela tanto amava. Daniel sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. E você cuidou dela sozinha? Durante 6 anos. Carla confirmou, sua voz quebrando. Trabalhava durante o dia e cuidava dela à noite. Ela morreu no ano passado nos meus braços, falando sobre como as flores alpinas eram bonitas na primavera. Ela pressionou a foto contra o coração. Eu prometi que usaria tudo que aprendi para ajudar pessoas, que não deixaria ninguém ser enganado se eu pudesse impedir. Naquele momento, a porta do vestiário se abriu bruscamente. Alexandre Costa estava parado na entrada, seu terno impecável contrastando drasticamente com o ambiente humilde do vestiário dos funcionários. Seu rosto estava pálido, e havia algo em seus olhos que Daniel não conseguia identificar. Culpa, talvez, ou vergonha. Carla, ele disse, sua voz rouca. Carla se levantou rapidamente, limpando o rosto e tentando recompor a postura. Senhor Costa, o senhor não deveria estar aqui. Esta é uma área restrita para funcionários. Sua voz estava formal, distante, completamente diferente da vulnerabilidade que havia mostrado momentos antes. Eu preciso falar com você, Alexandre disse, ignorando o protocolo. Sobre o que aconteceu lá em cima, sobre como eu... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Sobre como eu te tratei. Daniel se levantou, posicionando-se protetivamente ao lado de Carla. Senhor Costa, com todo respeito, acho que a senhorita Ferreira já passou por humilhação suficiente por uma noite. Sua voz estava firme, quase desafiadora. Era raro ver um gerente confrontar um cliente tão importante, mas Daniel não conseguia ficar calado vendo Carla sofrer ainda mais. Não, Alexandre disse, levantando a mão. Vocês não entendem. Eu acabei de receber uma ligação. Ele puxou o celular do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente. Do Dr. José Carlos, meu advogado. Ele investigou aquele homem, o Anderson, ou Klaus, ou qualquer que seja o nome verdadeiro dele. Carla sentiu o estômago afundar. E o que ele descobriu? Ela perguntou, embora algo lhe dissesse que não queria saber a resposta. Anderson Ribeiro, Alexandre disse, lendo do telefone. Condenado por estelionato em 3 estados. Especialista em golpes contra empresários usando identidades falsas. Ele já roubou mais de 200 milhões de reais de suas vítimas. Ele levantou os olhos para Carla. 200 milhões, Carla. E você? Você me salvou de me tornar a próxima vítima dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Daniel olhou para Carla, depois para Alexandre, processando a magnitude do que havia quase acontecido. Meu Deus, ele murmurou. Se ela não tivesse intervindo, eu teria perdido tudo. Alexandre terminou. Sua voz apenas um sussurro. Minha empresa, minha casa, o dinheiro dos meus investidores, tudo. Ele olhou diretamente para Carla. E eu retribuí humilhando você na frente de todo mundo. Carla sentiu uma mistura estranha de alívio e apreensão. Mas há mais, não é? Ela perguntou, reconhecendo algo na expressão de Alexandre que a preocupava. O que mais o Dr. José Carlos descobriu? Alexandre hesitou antes de continuar. Ele descobriu que Anderson teve acesso aos registros do restaurante. Ele sabe onde você mora, Carla. Sabe sobre sua rotina, sobre sua vida. A preocupação em sua voz era palpável. E tem mais. Dr. José Carlos encontrou evidências de que Anderson não trabalha sozinho. Ele faz parte de uma quadrilha internacional.
O sangue de Carla gelou. O que isso significa? Significa, uma voz fria disse da porta, que você se meteu em algo muito maior do que imagina. Todos se viraram para ver um homem alto, loiro, de aproximadamente 40 anos, parado na entrada do vestiário. Ele falava português com um sotaque alemão marcante, mas seu rosto estava sério, quase sombrio. Quem é você? Daniel perguntou, dando um passo à frente protetivamente. O homem estendeu a mão. Stefan Müller, empresário alemão, e uma das vítimas de Anderson Ribeiro. Seus olhos azuis eram intensos, carregados de uma dor que Carla reconheceu imediatamente. Eu vim ao Brasil seguindo as pegadas desse criminoso. Ele destruiu minha vida na Alemanha usando minha identidade. Alexandre sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua identidade? Mas então, o contrato que você quase assinou, Stefan continuou, era com minha empresa verdadeira? Anderson roubou meus documentos, meu nome, minha reputação. Há 2 anos, ele aplicou o mesmo golpe em empresários alemães, usando uma versão falsificada da minha empresa. Ele olhou para Carla com algo que parecia gratidão misturada com preocupação. Senhorita, você não apenas salvou a fortuna deste homem, você me deu a primeira pista real para capturar o homem que arruinou minha vida. Carla sentiu as pernas ficarem fracas. Mas se vocês eram realmente para fazer negócios... Exatamente, Stefan confirmou. Seu nome, Sr. Costa, estava na minha lista de potenciais parceiros brasileiros. Anderson interceptou nossa correspondência inicial e se passou por mim para aplicar o golpe. Ele parou, sua expressão ficando ainda mais séria. Mas agora que você o desmascarou publicamente, vocês estão em perigo real. O telefone de Alexandre tocou naquele momento. Ele atendeu com mãos trêmulas. Alô? Doutor? José Carlos? Sua expressão mudou drasticamente enquanto ele escutava. O quê? Como assim ele fugiu? Carla sentiu o coração disparar. Que tipo de ameaças? Quando Alexandre desligou, seu rosto estava branco como papel. Anderson escapou da vigilância policial, ele disse lentamente. Mas antes de desaparecer, ele deixou uma mensagem para Dr. José Carlos. Ele olhou diretamente para Carla. Ele disse que você vai pagar caro por ter arruinado os planos dele e que ele sabe exatamente onde te encontrar. Carla sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela havia tentado fazer a coisa certa, honrar a memória de sua avó, usar seus conhecimentos para ajudar alguém. E agora estava sendo caçada por um criminoso internacional que tinha recursos e motivação para destruí-la. Stefan deu um passo à frente. Senhorita Carla, ele disse, sua voz firme mas gentil. Eu tenho uma proposta. Eu vim ao Brasil não apenas para expor Anderson, mas para estabelecer parcerias legítimas. E depois do que vi hoje, ele olhou de Carla para Alexandre. Eu acredito que vocês dois podem me ajudar a garantir que Anderson nunca mais prejudique ninguém. Mas naquele exato momento, todas as luzes do restaurante se apagaram. Na escuridão completa, Carla ouviu o som inconfundível de passos se aproximando pelo corredor e uma voz fria e familiar ecoou no escuro. Achei você, querida garçonete. A escuridão completa que envolveu o restaurante foi quebrada apenas pelo brilho fraco dos celulares que algumas pessoas ligaram instintivamente. No vestiário, Carla sentiu o terror paralisar cada músculo do seu corpo quando reconheceu a voz de Anderson ecoando pelos corredores. Achei você, querida garçonete. As palavras carregavam uma malícia gelada que fez até Stefan dar um passo involuntário para trás. Alexandre pegou Carla pelo braço, puxando-a para trás dele em um gesto protetor que surpreendeu a todos. Onde estão os seguranças? Ele sussurrou urgentemente para Daniel, que estava tentando desesperadamente ligar para a central elétrica do restaurante. Mas o silêncio que voltou dos corredores era ainda mais aterrorizante do que os passos que haviam ouvido momentos antes. Ele cortou a energia, Stefan disse em voz baixa, sua experiência com Anderson tornando-se evidente. É assim que ele opera. Cria caos, confusão, depois ataca quando ninguém espera. Ele se aproximou do grupo formando um círculo protetor ao redor de Carla. Na Alemanha, ele fez a mesma coisa comigo. Invadiu meu escritório durante um apagão acidental e roubou todos os documentos da empresa.
Carla estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. A foto de Oma Ingrid ainda estava apertada em sua mão, e ela podia sentir as bordas cortando sua palma. Ele sabe onde eu moro. Ela sussurrou, a realidade da situação finalmente afundando. Se ele conseguiu entrar aqui, se ele planejou isso tudo. Sua voz falhou quando ela percebeu as implicações. De repente, o som de algo pesado batendo contra a porta do vestiário fez todos saltarem. Eu sei que vocês estão aí dentro. A voz de Anderson veio do outro lado da porta, agora mais próxima, mais ameaçadora. Carla, querida, você realmente achou que poderia arruinar meus planos sem consequências? O tom era quase cantado, como se ele estivesse se divertindo com o terror que estava causando. Daniel se posicionou na frente da porta, tentando pensar em alguma forma de escapar. Mas o vestiário tinha apenas uma saída, e Anderson estava bloqueando exatamente ela. Tem alguma outra saída? Alexandre perguntou, mas Daniel balançou a cabeça negativamente. Eles estavam encurralados. Sabe o que mais eu descobri sobre você, Carla? Anderson continuou do outro lado da porta, sua voz agora carregada de uma crueldade calculada. Descobri sobre sua irmãzinha mais nova. A pequenininha que estuda na escola municipal da Zona Sul. A que pega o mesmo ônibus todos os dias às 7 da manhã para ir à escola. O sangue de Carla gelou instantaneamente. Marina, ela sussurrou, o nome saindo como um grito silencioso de agonia. Ela havia mentido para todos no restaurante. Não estava completamente sozinha no mundo. Tinha uma irmã de 15 anos que vivia com uma tia distante, e Carla enviava metade do seu salário todos os meses para ajudar no sustento da garota. Ah, agora consegui sua atenção? Anderson riu do outro lado da porta, claramente satisfeito com o efeito que suas palavras haviam causado. É engraçado como as pessoas sempre têm pontos fracos. Sempre tem alguém que amam mais do que a própria vida. Ele bateu novamente na porta, mais forte desta vez. Meus associados estão muito próximos da escola dela agora, Carla. Muito, muito próximos. Carla sentiu o mundo desabar ao seu redor. Marina era tudo que lhe restava da família. A garota nem sabia toda a verdade sobre a situação financeira de Carla, nem sobre os sacrifícios que a irmã mais velha fazia para garantir que ela pudesse estudar. Não, ela sussurrou, depois gritou. Deixe minha irmã fora disso. Ela não tem nada a ver com isso. Claro que tem, Anderson respondeu, sua voz agora próxima da fechadura. Ela é sua motivação, não é? Tudo que você faz é por ela. O trabalho no restaurante, as humilhações que engole calada, tudo para que a pequena Marina possa ter uma vida melhor. Ele fez uma pausa dramática. Seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa da sua interferência nos meus negócios. Alexandre sentiu uma raiva que ele nunca havia experimentado antes queimar em suas veias. Seu covarde! Ele gritou em direção à porta. Ameaçar uma criança? Que tipo de monstro você é? Mas mesmo enquanto falava, ele sabia que suas palavras eram inúteis. Anderson era claramente o tipo de homem que não tinha limites morais. Stefan se aproximou de Carla, que agora estava hiperventilando. Respira, ele disse gentilmente. Ele está tentando te quebrar psicologicamente. É parte do jogo dele. Mas até mesmo Stefan parecia abalado pela crueldade das ameaças. Na Alemanha, ele ameaçou minha esposa e filhos. Foi por isso que eu não pude denunciá-lo antes. O medo paralisa a gente. Mas desta vez é diferente, Daniel disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Desta vez, ele não está lidando apenas com uma vítima isolada. Nós somos testemunhas, temos provas. Mas mesmo enquanto falava, ele percebia que as palavras soavam vazias diante da ameaça real contra uma criança inocente. Vocês têm 5 minutos, Anderson anunciou. 5 minutos para Carla sair daí e vir comigo voluntariamente. Caso contrário, meus associados vão fazer uma visita muito desagradável à pequena Marina. Ele riu novamente, um som que cortou o ar como vidro. E vocês sabem que eu não estou brincando. Vocês viram do que eu sou capaz. Carla se virou para os outros, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tenho que ir, ela disse, sua voz quebrada. Eu não posso deixar ele machucar Marina. Ela é tudo o que eu tenho. Ela começou a caminhar em direção à porta, mas Alexandre a impediu, segurando seu braço. Não,
Ele disse firmemente. Se você sair daqui com ele, nunca mais voltará, e sua irmã continuará em perigo de qualquer forma. Havia uma determinação em sua voz que Carla nunca havia ouvido antes. Ele não pode ser confiável. Criminosos como ele não cumprem acordos. Stefan confirmou com um aceno sombrio. Alexandre está certo. Quando Anderson terminou de roubar minha empresa na Alemanha, ele ainda ameaçou minha família por meses, só para garantir que eu não tentaria recuperar o que era meu. Ele olhou diretamente para Carla. Ceder para ele não resolve nada, só piora a situação. Naquele momento, o telefone de Alexandre tocou. Ele atendeu rapidamente, colocando no viva voz para que todos pudessem ouvir. Alexandre era a voz do Dr. José Carlos, mas havia algo urgente, quase desesperado nela. Você está seguro? Estamos encurralados no restaurante. Alexandre respondeu rapidamente. Anderson está aqui, ameaçando Carla e a família dela. José Carlos, você precisa... Alexandre, escute-me com atenção. O advogado o interrompeu. Consegui localizar mais informações sobre Anderson. Ele não está trabalhando sozinho. É parte de uma organização internacional de golpistas. Eles têm recursos, contatos e... Ele pausou. Alexandre, eles já aplicaram este mesmo golpe em mais de 50 empresários em 10 países. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 50 empresários, 10 países. Não estavam lidando com um golpista comum, mas com uma operação sofisticada e internacional. Tem mais, Dr. José Carlos continuou. A Polícia Federal está envolvida agora. Eles estão a caminho do restaurante. 4 minutos, Anderson gritou do outro lado da porta, claramente impaciente. O tempo está passando, Carla, e minha paciência também. Carla olhou para a foto de Oma Ingrid em suas mãos. Ela podia quase ouvir a voz da avó. Manchmal muss man mutig sein, auch wenn man Angst hat. Às vezes você precisa ser corajosa, mesmo quando está com medo. Marina, ela sussurrou para si mesma. Depois levantou a cabeça com uma determinação que surpreendeu a todos. Anderson, ela gritou em direção à porta, sua voz agora firme e clara. Eu tenho uma contraproposta. Ela ignorou os olhares alarmados dos outros. Você quer que eu saia daqui? Então me dê uma prova de que minha irmã está segura. Uma ligação de vídeo com ela, agora. O silêncio do outro lado da porta se estendeu por longos segundos. Quando Anderson finalmente respondeu, havia uma nota de irritação em sua voz. Você não está em posição de fazer exigências, garçonete. Não? Carla respondeu, sua confiança crescendo. Então você não tem tanto controle sobre a situação quanto quer que eu acredite. Ela olhou para Stefan, que estava lhe fazendo sinais de aprovação. Se você realmente tivesse minha irmã, seria fácil provar. O fato de você não querer fazer isso me diz tudo o que preciso saber. Alexandre observou Carla com uma admiração crescente. A garçonete tímida e vulnerável estava se transformando na sua frente em uma mulher forte e determinada. Ela está certa. Ele disse alto o suficiente para Anderson ouvir. Você está mentindo sobre a irmã dela. 3 minutos! Anderson rugiu, mas agora havia algo diferente em sua voz. Nervosismo, talvez, ou desespero. Vocês acham que são muito espertos, não acham? Naquele momento, todos ouviram um som que mudou tudo. Sirenes policiais se aproximando rapidamente. O som ficou mais alto, mais próximo, até que ficou claro que os carros estavam parando do lado de fora do restaurante. A Polícia Federal. Stefan sussurrou aliviado. Isso não terminou. Anderson gritou, mas agora havia pânico real em sua voz. Vocês acham que me pegaram? Vocês não sabem nada sobre quem eu realmente sou ou quantas pessoas trabalham comigo. O som de passos correndo ecoou pelo corredor, seguido de portas batendo. Momentos depois, eles ouviram vozes gritando: Polícia Federal! Edifício cercado! E o som de botas pesadas correndo pelos corredores. As luzes do restaurante voltaram subitamente, fazendo todos piscarem na claridade repentina. Quando a porta do vestiário finalmente se abriu, foi um agente da Polícia Federal que apareceu, não Anderson. Vocês estão seguros, ele disse. Mas Anderson Ribeiro escapou. Ele tinha uma rota de fuga planejada. Carla sentiu as pernas ficarem bambas, mas Stefan a amparou antes que ela caísse. Ele escapou, ela murmurou,
Isso significa que... Isso significa, o agente respondeu, que agora temos evidências suficientes para desmantelar toda a organização dele. E vocês, ele olhou diretamente para Carla, acabaram de se tornar as testemunhas principais no maior caso de estelionato internacional que já investigamos. Mas quando Carla olhou pela janela do vestiário e viu uma figura sombria observando o restaurante de um carro escuro do outro lado da rua, ela percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Anderson havia escapado, mas a guerra estava apenas começando. 3 dias após o incidente no restaurante, Carla não havia dormido direito nem por 1 hora. Sentada no sofá desgastado de sua pequena sala, ela observava pela janela cada carro que passava, cada sombra que se movia na rua, cada ruído que ecoava pelo prédio simples onde morava. O celular estava grudado em sua mão, esperando por notícias de Marina que não chegavam há quase 24 horas. Ela não está atendendo, Carla murmurou para Alexandre, que estava sentado na cadeira de plástico ao lado da mesa de centro improvisada com caixotes de madeira. O empresário parecia completamente fora de lugar no ambiente humilde, mas havia insistido em ficar com ela desde que a Polícia Federal havia liberado todos do restaurante. Marina sempre atende minhas ligações, sempre. Alexandre observava o desespero crescente nos olhos de Carla e sentia um aperto no peito que nunca havia experimentado antes. Nos últimos 3 dias, ele havia descoberto mais sobre a vida real dessa mulher do que havia aprendido sobre qualquer pessoa em anos. A casa dela tinha 2 cômodos minúsculos, móveis velhos e consertados, mas estava imaculadamente limpa e organizada. Havia fotos de Marina em todos os cantos, mostrando uma adolescente de sorriso doce e olhos brilhantes. Dr. José Carlos está trabalhando com a polícia para localizar sua irmã, Alexandre disse, tentando soar reconfortante. E Stefan tem contatos na Alemanha que podem ajudar a rastrear a organização de Anderson. Mas mesmo enquanto falava, ele sabia que as palavras soavam vazias. Cada hora que passava sem notícias de Marina tornava a situação mais desesperadora. Naquele momento, a campainha tocou 3 vezes seguidas, o código que Carla havia estabelecido com Stefan. Ela correu para abrir a porta e quando viu o empresário alemão parado ali com uma expressão sombria no rosto, sentiu o estômago despencar. "Você descobriu alguma coisa?" Ela perguntou, mas pela expressão dele já sabia que as notícias não seriam boas. "Carla", Stefan disse gentilmente, entrando no apartamento e fechando a porta atrás de si. "Precisamos conversar." Ele olhou para Alexandre, que se levantou imediatamente, percebendo a gravidade da situação. "Consegui contatar meus investigadores privados na Alemanha. Eles encontraram informações sobre a organização de Anderson que mudam tudo." Carla se sentou pesadamente no sofá, preparando-se para o pior. "Marina está morta?" Ela perguntou diretamente, sua voz saindo como um sussurro áspero. "Digam logo. Eu preciso saber." "Não", Stefan respondeu rapidamente. "Não, ela não está morta. Mas..." Ele hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. "Carla, sua irmã nunca esteve em perigo. Anderson mentiu sobre tê-la sequestrado ou ameaçado. Ela está na escola, como sempre esteve." A confusão no rosto de Carla foi imediata e devastadora. "O que você quer dizer? Mas ela não atende minhas ligações." Stefan suspirou profundamente. "Ela não atende porque não sabe que você está tentando entrar em contato. O celular que você tem como sendo dela é falso. Anderson interceptou suas comunicações há meses. Toda vez que você pensava que estava falando com Marina, estava na verdade falando com alguém da organização dele." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla sentiu o mundo girar ao seu redor enquanto processava a informação. "Meses?" Ela repetiu lentamente. "Você está dizendo que há meses eu não falo com minha irmã de verdade?" Alexandre se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. "Carla, isso significa que ela está segura. Sempre esteve segura." Mas quando ele olhou para o rosto dela, viu uma dor ainda mais profunda do que o medo que havia dominado os últimos dias. Era a dor da traição completa, da manipulação total de sua vida. "Como?" Carla sussurrou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto.
Como eu não percebi? Como eu fui tão idiota? Ela se lembrou de todas as conversas estranhas, das respostas vagas, de como Marina parecia diferente ao telefone ultimamente. Eles me fizeram acreditar que estava cuidando da minha irmã quando, na verdade... Na verdade, Stefan continuou com dificuldade, eles estavam coletando informações sobre você, sobre sua rotina, seus medos, suas motivações. Anderson planejou o golpe contra Alexandre há muito tempo, e você era uma variável que ele precisava controlar. Ele mostrou uma pasta com documentos. Encontramos registros de que eles vinham observando você há 6 meses. A revelação atingiu Carla como um trem em alta velocidade. 6 meses. Durante 6 meses, ela havia sido manipulada, estudada, preparada para ser usada como peça em um jogo que nem sabia que estava jogando. E Marina? Ela perguntou, sua voz tremendo. Onde está minha irmã de verdade? Stefan abriu a pasta e tirou uma foto. Era Marina, mas ela parecia diferente. Mais velha, mais madura, sorrindo ao lado de uma mulher que Carla não reconhecia. Ela está bem. Muito bem, na verdade. Ele hesitou. Carla, sua irmã está vivendo com uma família adotiva há 2 anos. Uma família que pode oferecer a ela oportunidades que talvez você não pudesse. O mundo desabou completamente para Carla. Adotiva? Ela repetiu, como se a palavra fosse em um idioma estranho. Mas ela é minha responsabilidade. Eu mandava dinheiro. O dinheiro nunca chegou a ela, Stefan disse gentilmente. Anderson interceptava as transferências também. Marina acredita que você a abandonou depois que Oma Ingrid morreu. Ele pausou, permitindo que a informação afundasse. A família que a adotou, eles são boas pessoas, Carla. Ela está estudando em uma escola particular. Tem amigos, oportunidades. Carla se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ela pensa que eu a abandonei. Ela repetiu, a voz quebrada. Durante 2 anos, Marina achou que eu não me importava com ela. As lágrimas escorriam livremente agora. Eu trabalhei duplas jornadas. Vivi neste lugar terrível, abri mão de tudo. E ela nem sabe. Alexandre sentiu uma raiva crescer dentro dele que era diferente de tudo que já havia experimentado. Não era a raiva explosiva que sentia quando negócios davam errado, mas algo mais profundo e mais frio. Anderson não apenas tentou roubar meu dinheiro. Ele disse lentamente. Ele roubou 2 anos da vida de vocês duas. Destruiu a família de vocês só para ter controle sobre uma situação. Stefan confirmou com um aceno sombrio. É assim que ele opera. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder, controle absoluto sobre suas vítimas. Ele se aproximou de Carla, que ainda estava de costas para eles. Mas Carla, há algo mais que você precisa saber. Ela se virou limpando as lágrimas. O que mais? Como pode haver mais? Anderson não desistiu do golpe, Stefan disse. Meus contatos descobriram que ele está planejando algo maior. Ele vai tentar uma última jogada para conseguir o dinheiro de Alexandre e... Ele pausou. Para se vingar de você por ter arruinado seus planos originais. Alexandre se levantou, posicionando-se protetivamente perto de Carla. Que tipo de vingança? Ele quer destruir sua vida publicamente, Stefan explicou. Planeja expor toda a sua história, sobre Marina, sobre sua situação financeira, sobre como você enganou o restaurante escondendo sua educação. Ele mostrou mais documentos. Ele quer humilhá-la de uma forma que você nunca se recupere. Carla sentiu uma mudança acontecer dentro dela. A dor e confusão dos últimos minutos estavam sendo substituídas por algo mais forte. Raiva. Determinação. Ele destruiu minha família, ela disse lentamente. Fez Marina acreditar que eu a abandonei. Manipulou cada aspecto da minha vida durante meses. Ela olhou para Alexandre e Stefan. E agora quer me destruir publicamente também? Carla, Alexandre disse, reconhecendo algo perigoso nos olhos dela. O que você está pensando? Ela caminhou até a mesa onde estava a foto de Oma Ingrid e a pegou nas mãos. Estou pensando que é hora de parar de ser vítima, ela disse, sua voz agora firme e determinada. Anderson quer uma guerra? Então vamos dar a ele uma guerra. Ela olhou para os 2 homens. Mas desta vez, vamos jogar o jogo dele melhor do que ele. Stefan sorriu pela primeira vez em dias. Você tem algum plano?
Carla olhou novamente para a foto da avó, lembrando-se de todas as histórias sobre coragem durante os tempos difíceis na Alemanha. Anderson acha que me conhece porque me estudou por meses, mas há uma coisa que ele não sabe. Ela levantou os olhos, e havia algo feroz neles agora. Ele não sabe do que uma mulher desesperada é capaz quando não tem mais nada a perder. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carla, isso é perigoso. É, ela concordou. Mas sabe o que mais é perigoso? Deixar um monstro como Anderson continuar destruindo famílias. Ela guardou a foto no bolso. Marina pode não saber a verdade agora, mas um dia vai saber. E quando souber, eu quero que ela saiba que sua irmã lutou por justiça. Naquele momento, o telefone de Stefan tocou. Ele atendeu rapidamente, falando em alemão por alguns minutos antes de desligar com uma expressão alarmada. Era meu contato na polícia alemã, ele disse urgentemente. Anderson acabou de sair do país. Está indo para a Suíça, onde tem contas bancárias e uma rota de escape permanente. Quanto tempo temos? Carla perguntou, sua voz agora totalmente focada. Talvez 12 horas antes que ele desapareça para sempre. Carla olhou para Alexandre e Stefan. Então temos 12 horas para terminar isso de uma vez por todas. Ela caminhou em direção ao quarto. Vou fazer as malas. É hora de ir atrás dele. E naquele momento, Alexandre percebeu que a garçonete tímida que ele havia humilhado há apenas alguns dias havia se transformado em uma mulher determinada a obter justiça, não importa qual fosse o custo. A sala improvisada no escritório de Alexandre havia se tornado um centro de operações nos últimos 2 dias. Laptops, documentos espalhados, telefones tocando constantemente e uma tensão no ar que podia ser cortada com uma faca. Carla estava sentada diante de 3 telas de computador, usando seus conhecimentos de alemão para traduzir interceptações que a Polícia Federal havia conseguido da organização de Anderson. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas havia uma determinação férrea em sua expressão. Conseguimos, Stefan anunciou, entrando na sala com o celular ainda colado no ouvido. A polícia suíça localizou Anderson. Ele está em um hotel em Zurique, tentando acessar as contas bancárias da organização. Ele olhou para Carla, que levantou a cabeça das traduções. Mas tem um problema. Ele mudou todas as senhas e está exigindo que você apareça pessoalmente para fazer uma negociação antes de se entregar. Alexandre bateu o punho na mesa. É óbvio que é uma armadilha. Ele quer atrair Carla para longe da proteção da polícia brasileira. A preocupação em sua voz era evidente. Nos últimos dias, ele havia observado Carla trabalhar incansavelmente, traduzindo documentos, identificando padrões nas comunicações da quadrilha, e havia desenvolvido um respeito profundo pela inteligência e determinação dela. Não é uma armadilha, Carla disse calmamente, salvando o documento que estava traduzindo. É uma oportunidade. Ela se virou para enfrentar os 2 homens. Anderson acha que me conhece porque me estudou por meses. Mas há algo que ele não entende sobre mim. Ela apontou para as traduções na tela. Ele subestima o que uma pessoa pode aprender quando está lutando para sobreviver. Daniel entrou na sala naquele momento, carregando uma bandeja com café e sanduíches que ninguém havia tocado nas últimas horas. Carla, você precisa comer alguma coisa, ele disse, mas parou ao ver a expressão determinada no rosto dela. O que está acontecendo? Anderson quer negociar, Stefan explicou. Mas apenas se Carla for até a Suíça. Daniel empalideceu imediatamente. Nos últimos dias, ele havia se tornado extremamente protetor em relação a Carla, sentindo-se culpado por não ter percebido anteriormente pelo que ela estava passando. Carla se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Vocês sabem qual foi o maior erro de Anderson? Ela perguntou, sem se virar. Ele achou que destruir minha conexão com Marina me tornaria mais fraca. Mas aconteceu o contrário. Ela finalmente se virou, e havia algo diferente em seus olhos. Descobrir que minha irmã está segura e bem cuidada me libertou. Agora eu posso focar completamente em fazer com que ele pague por tudo que fez. Alexandre observou Carla com uma mistura de admiração e preocupação. Carla, você não pode ir para a Suíça. É muito perigoso e nós não temos jurisdição lá.
Mas mesmo enquanto falava, ele podia ver que ela já havia tomado uma decisão. Além disso, você tem uma irmã para reencontrar. Marina precisa saber a verdade. E ela vai saber, Carla respondeu firmemente. Mas primeiro, Anderson precisa pagar pelo que fez. Não apenas comigo, mas com todas as famílias que ele destruiu. Ela voltou para o computador e abriu um programa de videoconferência. Mas quem disse que eu preciso ir fisicamente até lá? Stefan se aproximou intrigado. O que você está pensando? Carla digitou rapidamente no teclado. Anderson quer negociar comigo? Então vamos negociar, mas nos meus termos. Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Dr. José Carlos conseguiu os contatos da polícia suíça. Eles podem configurar uma videoconferência segura entre Anderson e nós. Ele pensa que está no controle, mas na verdade vai estar cercado. O telefone de Alexandre tocou naquele momento. Era Dr. José Carlos, e sua voz soava urgente. Alexandre, você está com Carla aí? Ele colocou no viva-voz. Consegui uma informação crucial. Anderson não está apenas fugindo. Ele está tentando um último golpe. Um golpe maior do que todos os outros. Carla sentiu o estômago afundar. Que tipo de golpe? Ele conseguiu acesso aos códigos bancários de mais de 30 empresários em diferentes países, Dr. José Carlos explicou. Se ele conseguir transferir esse dinheiro antes de ser preso, estamos falando de mais de 500 milhões de reais. Ele vai desaparecer para sempre. O silêncio na sala foi ensurdecedor. 500 milhões de reais. Não era apenas sobre Alexandre mais. Dezenas de famílias e empresas seriam destruídas se Anderson conseguisse executar esse plano. Quanto tempo temos? Stefan perguntou. Algumas horas no máximo. Os bancos suíços abrem em 3 horas e ele já está com todos os documentos preparados. Dr. José Carlos pausou. A única forma de pará-lo é se conseguirmos que ele cometa um erro. Algo que dê à polícia suíça motivo legal para invadir o hotel dele antes que os bancos abram. Carla olhou para as traduções na tela, uma ideia começando a se formar em sua mente. Eu sei como fazer ele cometer um erro, ela disse lentamente. Mas vocês precisam confiar em mim. Ela se virou para Alexandre. E você precisa estar preparado para arriscar tudo que reconstruiu nos últimos dias. Alexandre não hesitou nem por um segundo. O que você precisa que eu faça? Vamos fazer Anderson acreditar que você está disposto a pagar um resgate pela minha segurança, Carla explicou, começando a digitar no computador. Vamos fazer ele pensar que conseguiu quebrar você emocionalmente, que você desenvolveu sentimentos por mim. Ela pausou, olhando diretamente para Alexandre. Ele vai querer humilhar você publicamente antes de roubar seu dinheiro. Seu orgulho não vai resistir à oportunidade. Stefan sorriu lentamente. E quando ele tentar humilhar Alexandre publicamente, será transmitido ao vivo e gravado, Carla terminou. Confissão completa dos crimes dele na frente de testemunhas internacionais. Ela já estava configurando a conexão. A polícia suíça está esperando qualquer evidência para agir. Uma confissão ao vivo será mais do que suficiente. Daniel balançou a cabeça impressionado. Carla, isso é genial. Mas também é extremamente perigoso. Se Anderson perceber que é uma armadilha, ele não vai perceber, Carla disse com confiança. Porque vou dar a ele exatamente o que ele quer ver. Uma garçonete quebrada, implorando pela própria vida. Ela olhou para cada um deles. Mas desta vez, vou estar fingindo. A videoconferência foi estabelecida 20 minutos depois. A tela mostrava Anderson em um quarto de hotel luxuoso, vestindo um roupão caro e segurando uma taça de champanhe. Quando ele viu Carla na tela, seu sorriso foi predatório e cruel. Ah, a pequena garçonete que arruinou meus planos, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo. Anderson, Carla começou, permitindo que sua voz tremesse ligeiramente. Por favor, pare com isso. Você já conseguiu o que queria. Minha vida está destruída. Minha família está separada. Ela deixou lágrimas verdadeiras escorrerem pelo rosto, lembrando-se da dor real de descobrir sobre Marina. Chorar agora não vai resolver nada. Anderson respondeu, claramente se deliciando com o sofrimento dela. Você me custou muito dinheiro, querida. Muito dinheiro mesmo. Ele se inclinou para a câmera. Mas seu amigo ricão aí parece disposto a pagar para garantir sua segurança. Que tocante. Alexandre se posicionou na frente da câmera,
permitindo que sua preocupação genuína por Carla transparecesse. O que você quer, Anderson? Quanto? Anderson riu alto, um som que fez todos na sala se arrepiarem. Ah, agora estamos falando a minha língua. Que mudança interessante, Sr. Costa. Alguns dias atrás, você tratava essa moça como lixo. Agora está disposto a pagar resgate por ela? Ele tomou um gole do champanhe. Deixe-me adivinhar. Você descobriu que se apaixonou pela garçonete heroína que salvou sua fortuna? Isso não importa. Alexandre respondeu, mantendo o tom controlado. Só me diga quanto. 50 milhões, Anderson disse casualmente. Os mesmos 50 milhões que você quase me deu voluntariamente. Ele se recostou na poltrona. Mas desta vez é diferente. Desta vez, você está pagando porque uma garçonete conseguiu fazer você se sentir humano pela primeira vez na vida. Carla observou Anderson cuidadosamente, percebendo que ele estava ficando mais confiante, mais falante. Era exatamente o que ela esperava. Anderson, ela disse, sua voz ainda trêmula. Como você conseguiu planejar tudo isso? Como você sabia que Alexandre estaria no restaurante naquela noite? Anderson sorriu ainda mais largamente, claramente orgulhoso de seu plano. Querida, eu venho planejando isso há 2 anos. Seu querido Alexandre estava na minha lista desde que comecei a pesquisar empresários brasileiros ricos e arrogantes. Ele gesticulou dramaticamente. Eu estudei cada aspecto da vida dele. Seus restaurantes favoritos, seus horários, suas fraquezas. E eu? Carla perguntou, fingindo curiosidade desesperada. Como eu me encaixo nisso? Você? Anderson riu. Você foi o elemento surpresa que quase arruinou tudo. Mas mesmo isso eu consegui transformar em vantagem. Ele se inclinou novamente para a câmera. Sabe quantas outras famílias eu destruí usando táticas similares? Sabe quantos outros tradutores alemães eu tenho trabalhando em diferentes países neste exato momento? Stefan fez um sinal para Carla, indicando que a polícia suíça estava gravando tudo. Anderson, embriagado pelo próprio sucesso e pela sensação de poder, estava confessando crimes que as autoridades europeias vinham investigando há anos. Você é um monstro, Alexandre disse, sua raiva genuína transparecendo. Eu sou um empresário, Anderson corrigiu. E um muito bem-sucedido. Em algumas horas, vou ter acesso a 500 milhões de reais de contas bancárias que meus clientes nunca verão novamente. Ele levantou a taça em um brinde zombeteiro. E vocês não podem fazer nada para me impedir. Naquele exato momento, a porta do quarto de Anderson se abriu violentamente. Policiais suíços entraram em formação, armas em punho, gritando comandos em alemão. A expressão de Anderson mudou instantaneamente do triunfo para o terror absoluto. Como vocês, confissão gravada de crimes internacionais. A voz de um policial ecoou através da videoconferência. Senhor Anderson Ribeiro, o senhor está preso. A tela ficou preta, mas na sala no Brasil, todos começaram a chorar e abraçar uns aos outros. 2 anos de manipulação, meses de medo, dias de investigação intensa, tudo havia terminado com Anderson algemado em um quarto de hotel na Suíça. Carla se afastou do computador e olhou pela janela. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia respirar completamente. Agora, ela disse, limpando as lágrimas do rosto, preciso encontrar uma forma de conversar com minha irmã. Alexandre se aproximou dela, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Carla, eu tenho uma proposta para você. Mas primeiro, tem algo que preciso te dizer. Ele pausou, lutando com as palavras. Obrigado por me ensinar o que realmente significa ser humano. E naquele momento, Carla percebeu que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela nunca havia imaginado. 6 meses depois, Carla estava parada em frente ao espelho do banheiro de sua nova casa, ajustando o colar simples que havia sido de uma Ingrid. Hoje era o dia mais importante de sua vida desde que tudo havia começado naquele restaurante. Hoje ela finalmente reencontraria Marina pessoalmente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto alisava o vestido azul que Alexandre havia insistido em comprar para ela, dizendo que era digno da ocasião mais especial da vida. A campainha tocou, e Carla respirou fundo antes de abrir a porta. Alexandre estava ali, vestindo um terno casual, mas seu sorriso era mais nervoso do que ela havia visto em meses. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Nos últimos 6 meses,
ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. O empresário arrogante havia dado lugar a alguém que realmente se importava com as pessoas ao seu redor. Não, Carla admitiu honestamente. Mas vamos assim mesmo. Eles caminharam em direção ao carro, onde Stefan já estava esperando. O empresário alemão havia decidido ficar no Brasil, estabelecendo finalmente a parceria legítima com Alexandre que Anderson havia tentado corromper. Mais importante, ele havia se tornado um amigo verdadeiro para ambos. A viagem até o parque onde Marina estava esperando durou apenas 20 minutos, mas para Carla pareceu uma eternidade. Durante os últimos meses, elas haviam conversado por videoconferência semanalmente, construindo lentamente a ponte que Anderson havia destruído. Marina, agora com 16 anos, havia entendido gradualmente toda a verdade sobre o que havia acontecido, sobre como Carla nunca havia parado de se importar com ela. Quando chegaram ao parque, Carla viu uma jovem sentada em um banco próximo ao lago, lendo um livro em alemão. Por um momento, seu coração parou. Marina havia crescido. Era mais alta e madura, mas seus olhos eram exatamente os mesmos da criança que Carla se lembrava. Ao lado dela estava sentada uma mulher elegante de meia-idade, claramente a mãe adotiva que havia cuidado tão bem de Marina. «Carla!» Marina se levantou lentamente, deixando o livro de lado. Elas se olharam por alguns segundos que pareceram horas, 2 anos de separação e mal-entendidos pesando entre elas. Então Marina correu, e Carla abriu os braços, e quando se abraçaram, ambas começaram a chorar como se nunca mais fossem parar. «Eu senti tanta sua falta», Marina sussurrou em alemão, as palavras que Oma Ingrid havia ensinado a ambas, saindo naturalmente. «Eu pensei que você não me amava mais». «Nunca», Carla respondeu também em alemão, apertando a irmã mais forte. «Nem por um segundo eu parei de te amar. Nem por um segundo eu parei de tentar cuidar de você». Elas ficaram abraçadas por longos minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto Alexandre e Stefan observavam de uma distância respeitosa. Quando finalmente se separaram, Marina olhou para Carla com admiração. «Stefan me contou tudo. Como você salvou aquele homem, como você enfrentou o criminoso, como você ajudou a polícia a prender ele». Seus olhos brilhavam com orgulho. «Oma Ingrid ficaria tão orgulhosa de você». A mãe adotiva de Marina se aproximou, estendendo a mão para Carla. «Obrigada», ela disse simplesmente. «Obrigada por criar uma jovem tão corajosa e bondosa. Marina fala de você todos os dias». Ela pausou, limpando uma lágrima. «E obrigada por nos permitir continuar sendo parte da vida dela». Carla olhou para a mulher que havia dado a Marina oportunidades que ela nunca poderia ter oferecido. «Obrigada por amá-la quando eu não podia estar presente». Não havia amargura em sua voz, apenas gratidão genuína. «Ela é feliz com vocês. É tudo o que sempre quis para ela». Alexandre se aproximou do grupo, segurando uma pasta nas mãos. «Carla, se me permite...» Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos. «Marina, sua irmã não sabe ainda, mas nos últimos meses ela se tornou a pessoa mais importante da minha empresa. Ela é agora nossa diretora de Relações Internacionais». Ele sorriu para Carla, que o olhou surpresa. «E estes documentos estabelecem um fundo educacional para você. Universidade, pós-graduação, qualquer coisa que você quiser estudar, onde você quiser estudar». Marina olhou alternadamente para Alexandre e Carla, tentando processar a informação. «Mas eu não entendo». «Sua irmã salvou mais do que minha empresa», Alexandre explicou. «Ela me salvou como pessoa. Me ensinou que o verdadeiro valor de alguém não está em sua posição social, mas em seu coração». Ele olhou para Carla. «E agora quero retribuir, garantindo que vocês duas tenham todas as oportunidades que merecem». Stefan se juntou a eles, sorrindo. «E eu tenho uma surpresa também». Ele se virou para Carla. «A polícia alemã me informou que a organização de Anderson foi completamente desmantelada. Mais de 200 milhões foram recuperados e devolvidos às vítimas». Ele pausou dramaticamente. «E há uma recompensa substancial para quem forneceu as informações que levaram à prisão dele». Carla sentiu as pernas ficarem bambas. «Quanto?» R$500 mil, Stefan respondeu. «Dinheiro suficiente para você nunca mais se preocupar com segurança financeira». Marina apertou a mão da irmã. «Carla, isso significa que...» «Isso significa
Carla disse, olhando ao redor para todas as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida, que às vezes, quando você faz a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando você tem medo, o universo encontra uma forma de recompensar você. Elas se sentaram juntas no banco onde Marina estava lendo e Carla pegou o livro. Era uma coleção de poemas alemães, o mesmo livro que Oma Ingrid costumava ler para elas quando eram crianças. Você se lembra deste? Carla perguntou. Claro. Marina sorriu. Oma sempre dizia que as palavras mais importantes eram aquelas que vinham do coração, não importa em que idioma fossem faladas. Carla olhou para Alexandre, que estava observando a reunião com lágrimas nos olhos, e para Stefan, que havia se tornado mais do que um parceiro de negócios. Ela olhou para Daniel, que havia dirigido até o parque para testemunhar o reencontro, e para a família adotiva de Marina, que havia aberto seus corações para uma irmã que eles nem conheciam. Oma Ingrid também dizia que a família não é apenas sobre sangue, Carla disse em voz alta, para que todos pudessem ouvir. É sobre as pessoas que escolhem ficar do seu lado quando as coisas ficam difíceis. Marina se aninhou ao lado de Carla, exatamente como fazia quando eram crianças. E agora nós temos a maior família do mundo. Carla olhou para o céu azul acima do parque, sentindo que Oma Ingrid estava sorrindo para elas de algum lugar. Ela havia começado como uma garçonete invisível. Havia se tornado uma heroína relutante, e agora era uma mulher que sabia exatamente quem era e o que valia. Às vezes, fazer a coisa certa muda não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. E às vezes, quando você menos espera, você descobre que sua coragem pode salvar mais do que você jamais imaginou possível.